Informações do jornal O Globo. A Polícia Federal encontrou um contrato de R$900 mil para reformar a casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Informações do jornal O Globo. A Polícia Federal encontrou um contrato. Será que é minuta? Será que está assinado? Vamos ver. Um contrato de R$900 mil para reformar a casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a reportagem, o documento foi identificado em uma pasta na mesa de Bolsonaro, no escritório do PL em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma tentativa de golpe de 2022. Agora a pergunta é, o Globo mostra se estava assinado o contrato, Alemão? Pois é, porque deve ser a minuta de contrato de reforma agora. Nós temos a minuta de contrato de golpe, agora a minuta de contrato de reforma. A reforma era para quando, Alemão? Há muitos anos, quanto? Então vamos ver aí o que diz Jair Messias Bolsonaro. Senhoras e senhores, estes olhos cor do oceano vão encantar você. Ouçam. Bom dia a todos. Quinta-feira, 5 de dezembro. Acordo hoje com a matéria no jornal O Globo. Polícia Federal apreende contrato de reforma de R$900 mil em casa de Bolsonaro declarada por R$98.500. O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mamucaba. Detalhe. Fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo não tem nada de ilegal. Paguei com Pix também, vou mostrar para vocês aí. Ou seja, tudo legal, sem problema. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, eles gostam de fazer isso aí, para poder investir num patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa da minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vazem essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço a todos. Tá aí. O que me espanta é, de fato, o mau jornalismo da Rede Globo. Porque o que a ética do jornalismo manda? Se você recebe uma denúncia contra uma pessoa, você vai e ouve essa pessoa. A Rede Globo, ela publica de maneira unilateral. Ela não procura outra parte. Ela toma como verdade absoluta aquilo que diz a Gestapo. Andrônica. Andrógena. Na andropausa, sei lá. De Andrei Rodrigues, que proibiu a Folha de ir a uma coletiva. Por quê? Porque ele não quer. O homem público, ele não pode escolher esse eu quero, esse eu não quero. Não, ele é um servidor público. Ele serve o público, não o público serve a ele. Agora, em estados ditatoriais como o brasileiro atual, a polícia pode fazer aquilo que bem entende. Ela pode vazar o que é sigiloso, mas só parte, e ela conta, é claro, com os canais
de televisão, de rádio, com jornais que recebem dinheiro do governo, que manda na Polícia Federal. Por que manda assim? O Marcel Van Hatten, ele está sendo processado e olha, é que ele tem imunidade. Eu não tenho e estou falando que manda, porque o Lula falou no ano passado, eu vou mandar o Flávio Dino mandar a Polícia Federal fechar estande de tiro. Ou você apaga o passado e me prova que o Lula não falou o que falou, ou eu não estou mentindo. Ou me processa de qualquer jeito, porque isso aqui é uma ditadura, né? E a ditadura, ela quer se cercar, porque aqui é uma ditadura envergonhada ainda, Marcelo Bella. Eles ainda têm pruridinhos. Os ditadores têm pruridinhos. Ah, eu quero ir para Portugal, que isso chama. Ah, eu quero ir para a Alemanha, porque gosto de dominatrix em Berlim. Ah, eu quero ir para Harvard. E isso porque o professor catedrático de filosofia do direito de Harvard, que é de esquerda, que é o Mangabeira Unger, falou: é uma vergonha receber o Barroso para dar uma palestra aqui. Como é que vem um ministro descompromissado com o devido processo legal e com a democracia palestrar em Harvard? É um assinte. Então eles ainda têm pruridinhos, né? Ele tem aquelas coceirinhas de viajar para Londres, etc. e tal. Mas tá chegando num ponto que eles vão ficar igual o juiz do Supremo da Venezuela, que ninguém convida pra porra nenhuma, né? Que é já palhaçada. Então é que eles têm o prurido do processo, então eles montam para dar aquela aparência, sabe? Aquele verniz bem vagabundo, que vai no compensado de madeira, que não é madeira, que você compra naquelas lojas mais baratas, para dar aquele verniz. Sabe? Eles põem aquele papel que imita madeira no plástico. O processo é só para isso, aqui no Brasil. É só para isso. E o jornalismo da Globo, então, porque a Globo ganha muito dinheiro com esse governo, que manda na Polícia Federal, segundo o próprio Lula, vai lá e publica, faz mau jornalismo. Vai falar do Bolsonaro, vai falar... Aí ele mostrou. Agora, por que a reportagem não mostra tudo? Por que a reportagem não falou com ele? Porque é enviesado. Porque é mau jornalismo. É isso que devia ir para o inquérito da fake news. E nem precisa de criatividade. A criatividade que é uma forma de expressão, né, Toffoli? A criatividade é uma forma de expressão. Eu queria saber, perguntar para o Toffoli. A liberdade de expressão abarca a possibilidade de um juiz fora do devido processo legal pedir informações sobre o pedreiro que vai visitar o seu prédio? A liberdade de expressão, Toffoli, abarca a possibilidade de um juiz que se diz vítima do processo julgar aquele que é o suposto agressor ou aquele que supostamente atentou contra a sua vida. A liberdade de expressão, Toffoli, ela abarca o fato de um juiz falar de um processo fora dos autos para a imprensa. Você tinha que mudar os exemplos. A liberdade de expressão abarca a imprensa, que eles querem responsável, tem medo de muita responsabilidade, não podemos ter discurso de ódio, fazer a matéria com um lado só. A liberdade de expressão abarca o fato da Polícia Federal revelar algo que é sigiloso. E quanto às 3 folhas do inquérito que o Bolsonaro falou, tá, quer vazar folha do inquérito? Vaze essas 3 folhas. Eu não vou falar o que é, porque eu não sou louco, porque eu não estou comendo cocô, mas eu endosso aqui o coro. Por que a Polícia Federal não vaza aquelas 3 páginas? Hein, Polícia Federal, sabe? As 3 páginas que o Bolsonaro menciona. Quem quer começar? Olha, eu queria só fazer um ponto, senhor Arthur, para não pedir... Coitado, o Arthur quase nunca fala. Não, eu estou fazendo uma explicação técnica sobre o imposto de renda. Mas... Exato, eu queria passar a palavra para o Arthur com o seguinte gancho para que vocês façam a reflexão. Nós vivemos uma síndrome nas forças policiais, e a Polícia Federal é uma excelente força policial, tem vários amigos lá, que é a síndrome da Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana, durante os impérios romanos... Tem a ver com os kids pretos? Tem a ver com os kids pretos. A Guarda Pretoriana? Tem a ver com os kids pretos, sim. A Guarda Pretoriana são o melhor, era o que tinha de melhor, era a nata, era a elite
das forças especiais. Imagina uma pessoa que é elite de alguma coisa, ela é vocacionada, ela se preparou a vida toda. Aí, de repente, muda o líder. E aí você fica no seguinte dilema. Eu vou pedir aposentadoria, vou pedir baixa, ou eu vou ter que cumprir ordens? Então, infelizmente, hoje, a nossa Polícia Federal está sofrendo como guarda pretoriana. E lamento que as emissoras de TV continuem fazendo ativismo político. Lá nos Estados Unidos a gente já vê isso, e aqui no Brasil não é diferente. Arthur? Opa, Vivi, vamos fazer uma explicação aqui, porque assim, ou é burrice, ou é má fé. Né? Ou os dois. Ou os dois. Até porque, pior do que você falou, Pavinato, a matéria traz a fala do Bolsonaro. Então, quando você apura uma matéria jornalística, você tem os dois lados, o editor tem que decidir se faz sentido publicar ou não. E claramente não faz sentido publicar. Por quê? Simples. Essa casa do Bolsonaro é da década de 90. Tá? Quando ele construiu a casa, ele registrou a casa valendo R$98 mil. Qualquer pessoa que um dia na vida declarou imposto de renda sabe que você não atualiza o valor do imóvel em nenhum momento. Ele fica lá 40 anos depois, a casa continua no imposto de renda. Em qualquer estado do Brasil? Qualquer estado do Brasil. Eu vou fazer um desafio à Globo, então. A cobertura que o Paulo Marinho mora ali no final do Leblon, na Delfim Moreira. A gente sabe ali que uma cobertura vale coisa de 60, 70, 80 milhões. Eu quero ver o valor do IPTU, o valor venal da cobertura do Paulo Marinho. Por favor. E quanto está declarado o imposto de renda. Exato. Se ele comprou há 40 anos, o valor vai estar muito menor. Até aí não tem nada de legal. Só que a matéria fala o seguinte, e aí, desculpa, o agente da Polícia Federal que escreve o relatório, ele não sabe de nada, eu não vou usar adjetivos aqui, ele desconhece a lei. Porque ele diz o seguinte... Isso porque ele fez concurso, hein? Pois é, concurso para burro. O montante da reforma, R$900 mil, representa quase 10 vezes o valor do imóvel. Sim! Porque o valor do imóvel é da década de 90 e a reforma é agora. Quanto foi a inflação dos anos 90 para hoje? Então... Passou de 10 vezes, claro, não e a passou? questão é a seguinte, quanto vale o imóvel hoje? Porque a matéria traz isso, porque eu tô falando, a matéria está completa. Ela está tão completa que você conclui que ela não deveria ser publicada, porque ela não tem lógica. Porque eles ouvem corretores e hoje a casa vale R$2,5 milhões. E aí vem o outro ponto. Qualquer pessoa que já fez alguma reforma na vida sabe que hoje, se você reformar o seu apartamento inteiro, você vai gastar de 20% a 30% o valor dele. Se o imóvel vale R$2,5 milhões, é natural que a reforma custe em torno de R$750 mil. Se custou R$900 mil, está dentro da lógica de mercado. Um imóvel de R$2,5 milhões, sim, uma reforma custa R$900 mil. Então não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Agora, se vocês provarem que a origem dos R$900 mil que o Bolsonaro pagou em Pix é uma origem legal, aí é outra história. Mas queria dizer o seguinte, como é que pode alguém gastar R$900 mil no imóvel de R$90 mil? Isso como você não conhece nada da lei, nada. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ele reformou o imóvel dele. E o Lula que reformou o sítio do amigo? Pois é. Porque tinha lá pedalinhos com o nome de Lula e Letícia. Marisa Letícia. E aí só para concluir. E como o Bolsonaro mostra, e tá na matéria, ele declarou a reforma, porque é aí que vem a jogada. Presta atenção. Você tem um imóvel que você comprou há 30 anos por R$100 mil. Mas eu não dou um para facilitar. Hoje ele vale R$1 milhão. Se você vender esse imóvel hoje, R$1 milhão, que está declarado 100 mil, você vai pagar imposto sobre R$900 mil. Como que você faz para não pagar esse imposto que é injusto? 30 anos depois, é óbvio que valorizou o imóvel. Você declara toda a reforma que você faz, você declara o imposto de renda. Porque na hora que você for vender, você abate o valor. Então, por exemplo, se o Bolsonaro vender hoje por R$2,5 milhões um imóvel que valia R$100 mil, ele vai abater R$900 mil da reforma. Porque essa é a regra do imposto de renda. Então o agente da Polícia Federal desconhece a regra, o jornalista que fez a matéria desconhece a regra, o editor que autorizou a matéria desconhece a regra. Por isso que eu digo, ou é burrice, ou é má fé. Não, deve ser os dois. A minha pergunta ia justamente nesse sentido dos R$900 mil. Os R$900 mil era dele? Se eram dele e está tudo declarado devidamente de acordo com o imposto de renda, o Leão pegou a parte dele, está tudo certo. Isso aí é só pesca probatória. Eles foram lá, estão investigando e aí já tentaram com tudo, né? Já tentaram com a baleia,
tentaram com as joias, agora eles vão ficar desgastando a imagem com a história da reforma. Isso a longo prazo, na cabeça do brasileiro, que só tem acesso a esses tipos de veículos de comunicação, gera sim algum efeito. É importante a gente ter isso em mente. Isso gera sim algum efeito, porque essas explicações, por exemplo, que o Marcelo Bella trouxe, que o Arthur Nogueira trouxe aqui pra gente brilhantemente em relação às regras todas do imposto de renda, isso o público não tem acesso. A Globo não vai passar isso, a Band não vai passar isso, a SBT não vai passar isso e assim por diante. Então esse público não tem acesso, é só desgaste de imagem. Se os 900 mil reais ele ganhou de maneira lícita ele pode até subir no prédio mais alto daqui da Avenida Paulista e jogar ou tocar fogo ou qualquer coisa Gisiane, desse tipo, porque está dentro da liberdade, inclusive. Ele é parlamentar há 30 anos antes de Pois ser é. presidente. Vamos falar dos hábitos de vida dele. Ele usa thread marchand, aqueles de espirrar, assim, sabe? Ele usa esse desodorante, thread marchand de espirrar. Deve custar R$5 hoje. Ele usa o chinelo mais barato que existe. Roupa é o mínimo possível. Se ele sai para comer, quando ele sai para comer, é o restaurante mais barato sempre. Tanto que quando tem coisa, é duro, porque ele escolhe sempre o restaurante mais pé para fora, mais pé sujo que existe. Então, em 30 anos, uma pessoa, mesmo na poupança, tem um dinheiro para uma reforma dessa. Agora, eu queria ver o valor venal da cobertura do Paulo Marinho na Delfim Moreira e o valor de mercado. Isso eu queria ver. Alguém quer fazer algum comentário desta notícia? Mais, professor Suano? Não tem muito o que comentar, não. A única coisa que eu discordaria de ti quando você falou que é um mau jornalismo. Não, a Globo não faz mau jornalismo, ela não faz mais jornalismo. O que a Globo faz agora é ser apenas a porta-voz daquilo que é interessante para o governo e para aqueles que estão apoiando este governo. Isso aí é Ministério da Propaganda. Ela é apenas um instrumento do Ministério da Propaganda, porque o que foi feito aqui com o Bolsonaro, quando o Arthur começou a falar, é o que estava na minha cabeça. Porque, e detalhe, tem que ficar muito claro, a reforma que ele fez e que ele coloca para ter o abatimento do imposto não é ilegal. Isso, inclusive, é estimulado. Coloca, na hora que você for fazer a declaração, coloque todas as reformas que você fez, porque isso vai abater o teu imposto de renda. Todo contador fala, e você pergunta, mas peraí, isso é não, é assim que faz, porque você tem que pegar o valor que tem, o valor atual e tudo aquilo que você incorporou, porque senão você vai pagar imposto sobre 2 milhões e 10 mil reais. E não é isso, porque o que você gastou trouxe melhorias, ou seja, não tem nada de legal. Nada. Muito pelo contrário. É o estímulo que se faz para ter um mínimo de justiça. É apenas isso. Aí o que foi feito? Pesca probatória? Eu não diria nem que é pesca probatória. São tão burros que nem pesca probatória. Então, é pior ainda do que eu falei. É apenas o Ministério da Propaganda. É pior do Propaganda. que eu falei, porque eu não tinha lido. Eu falei que era mau jornalismo porque não ouviu outra parte. É pior. Eles ouviram e ignoraram. Ouviram e ignoraram. Pavinato, no futuro, isso será visto como um crime. Talvez esse seja o desespero de determinadas redes de TV, porque eles vão verificar que isso é um crime que estão cometendo. Não é possível. Porque, quando você pega algo e faz um jornalismo que não investiga, não dá o direito ao contraditório, não coloca, não diz o que, quem, como, quando, onde, por quê, não responde dessa maneira e observa todos os que estão envolvidos para relatar, você não está fazendo jornalismo. O que você está fazendo é o quê? Apenas a divulgação propagandística que interessa para aquele que te financia. Eu não sei quem financia, provavelmente devem ser as empresas que fazem publicidade lá. Deve ser isso. Mas, pelo amor de Deus, isso é criminoso. No futuro, isso será visto como crime. Por isso que estão desesperados. Olha, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no
Pélegor, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.